Bom dia, eu sou Natália Mello, residente do primeiro ano de Urologia do Hospital Federal da Lagoa. Vou apresentar esse trabalho sobre fístulas do trato urinário feminino. Primeiramente, a fístula é uma comunicação não anatômica, que é entre duas cavidades corporais, podendo ser ela mesotelial ou epitelial, pode ser congênita ou adquirida, e patológica, né, primariamente de alguma doença do paciente, ou iatrogênica, que é a mais comum dos casos. A epidemiologia, ela pode ser dividida entre a epidemiologia do mundo em desenvolvimento, que normalmente essas fístulas vão ocorrer de cirurgias obstétricas, né? Principalmente no trabalho de parto prolongado, com uma desproporção cefalopélvica. Fatores de risco são o analfabetismo, baixas condições econômicas, e a baixa estatura também foi vista como um fator de risco para essas fístulas. Ocorrem principalmente porque com a desproporção, né, e essa pressão prolongada pode fazer necrose tecidual ali da parede vesical e levar à à formação dessas fístulas. Já nos países desenvolvidos, o principal tipo de fístula, as fístulas vão ser principalmente oriundas de cirurgias ginecológicas, na verdade, principalmente benignas, né, esterectomias e cirurgias por via abdominal, né? Então, esterectomias por via abdominal. Vai ocorrer, então, uma cistostomia incidental não identificada próxima ao coto vaginal, nesses casos. E os fatores para persistência da fístula, né, de forma geral, né, após o tratamento, são malignidade, fatores nutricionais, presença de corpo estranho, obstrução distal e isquemia tecidual. A queixa principal, de uma forma geral, dessas mulheres vai ser a perda de urina, que vai levar muitas vezes a lesões cutâneas. O paciente vai chegar com bastante queixa, né, dessas lesões próximos na região genital, né? E o sofrimento psicológico também é muito grande. Os pacientes usam fraldas, absorventes, dificuldade até de sair de casa. Então, é isso que vai chegar para a gente muitas vezes. O controle dessa perda urinária, ele deve ser feito logo de cara, mesmo sem a gente determinar um tratamento definitivo, porque a paciente já chega com muito baixa qualidade de vida, né? Então, utilizar catéteres vesicais, pode ser o CAT intermitente, o uso de absorventes, promover o cuidado com a pele e o controle do odor também, que esses pacientes muitas vezes sofrem com essas questões. Então, o manejo pré e pós-operatório de uma fístula, ele depende muito de uma nutrição, controle da infecção e a gente averiguar se tem diagnóstico de malignidade. Isso no pré e no pós-operatório tem que ser uma posição constante. No intraoperatório, é importante que a gente faça uma exposição adequada, né, das estruturas, para a gente separar e deixar e ficar bem ciente das cavidades envolvidas, desbridar essa, essas lesões, que a gente faça uma drenagem, uma desobstrução do trato urinário, né, para não ter uma obstrução distal, que é um fator de perpetuação para a fístula, como eu falei anteriormente. Remoção de corpos estranhos, caso estejam presentes, fechamento hermético sem tensão e fazer um reforço de retalhos. Muitas vezes a gente vai ter que lançar mão de retalhos para esses casos. Falando das fístulas vésico-vaginais, elas são as adquiridas, né, mais comuns e, como eu falei anteriormente, ela vai ser bastante oriunda de uma desproporção cefalopélvica, né, durante o trabalho de parto, em que um trabalho prolongado, em que vai ter uma necrose da parede vesical, propiciando a formação dessa fístula. Elas geralmente, nesses casos, né, de desproporção cefalopélvica, são maiores, são distais, podem acometer tanto o colo vesical e uretra proximal. Os fatores de prevenção seriam a detecção imediata da lesão vesical, o fechamento hermético, né? Então, quando a gente fala em detecção imediata, seria mesmo no intraoperatório. Você já logo vê que teve a lesão e já tratá-la antes mesmo de terminar a primeira abordagem, né? Que seria o ideal. Para você ver a lesão e não formar uma fístula futuramente. O fechamento hermético, né, das cavidades,
a drenagem extravesical satisfatória, então sempre que tiver qualquer lesão de bexiga ou acometimento vesical, drenar, evitar uma incisão vaginal. E o uso de CVD prolongada muitas vezes é descrito porque vai drenar essa via urinária e vai ser um fator contra a formação dessas fístulas. Então, quando que a gente vai suspeitar? Dor abdominal intensa, normalmente, distensão pós-operatório, ilho paralítico, paciente com sintomas irritativos urinários, hematúria e principalmente essa perda urinária. Principalmente pós uma esterectomia, né? Então, o paciente chegou para a gente no consultório pós-HTA com esses sintomas, a gente já tem que acender esse alerta. O diagnóstico, muitas vezes é feito pelo exame especular, pode ser feito, né? A gente conseguindo fazer o exame vaginal. A cistoscopia, essa foto aqui é de uma cistoscopia que a gente realizou esse ano no ambulatório, de uma fístula, quis trazer, porque não é incomum, né? Uma fístula vesico-vaginal. A gente pode lançar a mão do teste azul de metileno, colocar o azul por um catéter vesical e colocar um tampão vaginal e ver se vai ficar azul, né? Utilizar fio guia e exames de imagem, como por exemplo essa tomografia, que a gente consegue ver o contraste em comunicação tanto na região vaginal e na vesical. Tem essa classificação de Wald sobre as fístulas vésico-vaginais, fala que o tipo 1 tem uma distância da borda distal do meato uretral maior que 4 centímetros, não tem envolvimento do meato dessa forma, né? Distância da borda distal e do meato entre 1 e 4 seria o tipo 2A. Tipo 2B, distância da borda distal e do meato entre 0,5 e 1 centímetro. E o tipo 3 pode incluir também fístulas retovaginais e ureterovaginais. Falando do tratamento. A gente pode lançar mão de tratamento conservador para fístulas pequenas e que tem um favorecimento, né, que tem fatores bons para serem fechadas, como tamanho de 2 a 3 milímetros, o trajeto oblíquo, né? A gente pode lançar mão do uso de CVDs, anticolinérgico, de 2 a 6 semanas, e fica uma interrogação sobre desespetalizar esse trajeto, né? Tem locais, não é um consenso, né? Você pode desepitelizar e pode muitas vezes melhorar e fechar, mas algumas vezes pode aumentar essa fístula. E o tratamento cirúrgico, quando o tratamento conservador falha, né? Vai ser implementado. Não se tem ainda um consenso sobre abordagem inicial ou não, porque muitos dizem que é melhor você abordar mais precocemente, porém, se o ambiente não está favorável, vale a pena muitas vezes você aguardar a diminuição da inflamação local, né? E aí você tem que pensar nisso, né? Vai ter o sofrimento da paciente de uma certa forma, você vai querer abordar mais inicialmente, mas tem que olhar as condições locais. Muitas vezes, e o intuito desse tratamento sempre vai ser cessar as perdas urinárias e dar essa qualidade de vida para a mulher que vem com essa queixa importante. Muitas vezes também é importante dizer que a paciente já vem com essa queixa e dependendo do tipo de tratamento que causou, né, a fístula, vai valer a pena você fazer com mais ou menos tempo. Por exemplo, quando é uma fístula por radiação, às vezes o ideal é você mexer, às vezes, depois de um ano só, então vai ter que aguardar, não vai ter jeito. Radioterapia, que eu digo. E sobre abordagem abdominal ou vaginal, teria alguma melhor? Na verdade, não tem consenso também. A taxa de fechamento é similar, tanto numa abordagem de fístula abdominal ou vaginal, e não tem também diferença, né, nos últimos trabalhos sobre a função sexual pós-operatória, não foi vista nenhuma diferença importante na mulher. E aí, aquela pergunta que eu comentei antes: vale a pena você ressecar o trajeto fistuloso? Na verdade, seria bom a gente fazer o reavivamento de bordos, né? Só que pode ter como contrapartida você aumentar a fístula, então não é um consenso também. Falando do tratamento cirúrgico, é muito importante a gente falar dos enxertos, né? Que vão ser importantes para fístulas complexas, como aquelas obstétricas que eu falei, com desproporção cefalopélvica, aquele trabalho de parto prolongado, necrose.
Para fístulas que foram abordadas na primeira vez foram mal sucedidas e a radioterapia que eu comentei também, que formam fístulas complexas. Então, nesses casos, vale a pena muitas vezes a gente lançar mão de enxertos. Eu coloquei a foto aqui do enxerto mais citado, que é o retalho de Martius, né? Que você vai pegar um coxim, vai rodar um retalho de um coxim gorduroso dos grandes lábios, né? E vai interpor entre os fechamentos das camadas, né, da fístula, isso por via vaginal, né? Mas existem também os flaps do aumento, que a gente pode fazer na via abdominal. E o músculo grácil como enxerto, interposição, também é bastante citado, porque tem uma vascularização boa e ele consegue chegar até essa via, consegue ser rodado até lá. Falando do tratamento cirúrgico, os dois mais citados são a colpoclase parcial de lático, que é o que eu escrevi, que é o que eu coloquei aqui na foto, e uma técnica de flap splitting. Essa foto ela mostra a colpoclase em que você vai, né, ir fazendo por via vaginal e vai vai interpondo por camadas, só que ela tem esse nome também porque você acaba diminuindo o tamanho da vagina, né? Então, ela forma uma colpoclase de certa forma. E o flap split, né, que você vai colocando camadas de flap de muitas vezes é, de me, nessa região. E reparo abdominal, a gente pode ter os reparos suprapúbicos ou transvesicais. Aqui a gente consegue ver um reparo transvesical, né? E ele colocou o aumento aqui na foto, embaixo a gente consegue ver. Ele abriu, né, a bexiga e fez o reparo. Aqui está colocando em dois planos e colocou um flap de aumento, que a gente consegue ver nessa última figura, entre a bexiga e a vagina, no recesso. Em casos refratários, o que está descrito é que a gente pode promover um conduto ileal para o paciente, né, como está na figura, ou em casos até mais complexos, uma oclusão ureteral e nefrostomia. Tudo isso para diminuir aqueles sintomas piores que é aquilo que ela vai procurar a gente, né? Que é aquelas alterações cutâneas, o odor e a perda urinária constante, que ela vai reclamar que não consegue sair de casa e tudo mais. Falando das fístulas agora ureterovaginais, os fatores de risco para elas são endometriose, DIP, obesidade, malignização pélvica. Obviamente, em pacientes esterectomizadas, né? Tem que ter um ponto de start para isso. O mecanismo, né? Muitas vezes, uma transecção ureteral desapercebida, avulsão do ureter, ligadura total parcial, pode ter desvitalização e depois ter isquemia, né? Recorrente, como resultado. E o mais comum, o local de acometimento dessas fístulas vão ser dessas lesões no terço distal do ureter, né? Então, durante uma HTA. A queixa principal dessas pacientes vai ser a incontinência urinária, que não vai ser uma perda, né? Como as pacientes das fístulas vésico-vaginais. Na verdade, geralmente é um quadro que ocorre geralmente há 4 semanas pós-HTA que a paciente vai procurar, e ela vai ter o enchimento vesical. Mas muitas vezes, quando ela levanta, vai acabar descendo urina, né? Pode ter dor abdominal e náuseas nesses casos, né? Até uma febre baixa, quando a paciente tem alguma coleção associada, né, a essas lesões. O tratamento, é importante a gente fazer a drenagem imediata, né? Então, com duplo J, se possível, nefrostomia, se não tiver como passar o J. E é importante também uma abordagem precoce dessas lesões, né? Porque, tudo bem, tem o lado contralateral, mas aquele ureter ali tá fazendo um refluxo e tá perdendo urina na cavidade, muitas vezes. Abordagem precoce pode ser com uma anastomose terminal ou até lançamento de reimplantes ureterais. Sobre as fístulas vésico-uterinas, elas são menos comuns e podem ocorrer de cesarianas complicadas com lesão simultânea vesical e do útero, né? Muitas vezes você vai fechar bem rápida, a gente não, né? O obstetra vai fechando rápido, né? A cesariana vai pegar junto numa olhada só o útero com a bexiga e aí propiciar essa formação. O quadro clínico é um quadro de menúria, né, que a paciente vai relatar que sai a menstruação pela urina
Então, uma hematuria cíclica e incontinência urinária se a paciente tiver um colo uterino incompetente, senão às vezes ela nem vai ter. E é descrita essa síndrome de Youssef, que é essa menúria, hematuria cíclica, infertilidade, e a paciente tem uma aparente amenorreia, né? Porque está sendo pelo trato urinário, né? A menstruação. Pós uma cesariana, obviamente. O diagnóstico pode ser feito por cistoscopia, exames de imagem, que a gente está vendo uma UTC e está chegando o contraste numa comunicação entre a bexiga e o útero, né? E a gente pode fazer também citologia urinária e ter células endometriais nessa citologia. O tratamento, o uso de CVD e, dependendo do caso e, e da equipe, né? Fulguração do trajeto, pode-se lançar mão de indução da menopausa, né, com hormônio, e tratamento cirúrgico pode ser a esterectomia ou preservação uterina. Isso vai depender do desejo reprodutivo da paciente, né? Se a paciente não tiver mais desejo uterino, desejo reprodutivo, às vezes lança mão logo de uma HTA. Falando das fístulas agora uretrovaginais, as causas parto obstruído e pós-cirurgia genitais reconstrutoras, principalmente de incontinência. O uso de pressários também é descrito, o cateterismo inadequado, formando trauma, né, local, e presença de corpos estranhos na região. A queixa dessas pacientes com fístulas proximais, uretrovaginais, seriam incontinência urinária, ao esforço, né? E pode ter perda urinária. As fístulas distais, muitas vezes, podem ser assintomáticas, mas a paciente pode alegar micção vaginal e um jato urinário espalhado. O diagnóstico pode ser feito no exame físico, como nessa foto em que a gente colocou um fio guia e ele desceu da uretra pela vagina. Na uretrocisto também a gente vai conseguir ver muitas vezes essa comunicação. Na videourodinâmica também é descrito como um ótimo diagnóstico, consegue ver ele consegue descrever, né, a fístula uretrovaginal. O tratamento das fístulas distais pode ser conservador, né, porque muitas vezes a paciente vai estar assintomática, ou fazer uma meatotomia. E nas fístulas proximais, na verdade, vai se assemelhar muito a um quadro de fístula vésico-vaginal, que a gente vai ter que promover um tratamento cirúrgico para essas pacientes, podendo ser tanto via vaginal como via abdominal, como eu já disse antes. Aqui a gente consegue ver uma foto dessa comunicação. Bem, e é isso. Obrigada.